Uma das coisas que contribuiu muito para o amadurecimento da minha fé foi a prática de leitura. Ler bons livros ajudou a aprofundar meu conhecimento sobre Deus, a ampliar o meu entendimento sobre diferentes assuntos da vida cristã, mas principalmente me ajudou a ler mais a Bíblia e a entender melhor as Escrituras. Mas pasmem, para que eu conseguisse desfrutar de todos esses benefícios, a primeira coisa que eu tive que começar a fazer foi ler. Pois é, eu sei, parece até meio óbvio, mas até bem pouco tempo a leitura era uma grande dificuldade para mim. E assim como eu, para muitos de vocês, o hábito da leitura também é um desafio. É por isso que hoje eu vim aqui contar para vocês como eu consegui superar o sedentarismo mental e passei a ler muito mais. Mas antes, se você é novo por aqui, eu sou a Kelly e esse é o Ministério Devocionar. Se o Senhor te trouxe aqui, fique, porque aqui você vai encontrar conteúdo cristão de valor que realmente vão te ajudar na sua jornada de fé, estreitar o seu relacionamento com Deus. E fé e leitura tem tudo a ver, pois os livros, além de serem excelentes ferramentas para o nosso desenvolvimento intelectual, também podem ser usados como bons instrumentos para o aprimoramento da fé. Nós cristãos temos, ou pelo menos deveríamos ter, uma íntima ligação com a leitura. Afinal de contas, nós somos o povo do livro. Somos reconhecidos assim porque a Bíblia, um livro, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e é nosso único fundamento de fé e prática. Mas, por incrível que pareça, atualmente o povo do livro não tem gostado muito de ler, não. Tem gostado pouco de leitura. E pensando aqui sobre esse nozinho que tanto atrapalha os cristãos a conhecer mais sobre as escrituras, eu me dei conta. Como que falar e andar são habilidades tão naturais para a gente e a leitura não é. Nós nascemos com um instinto natural para andar e falar, mas para desenvolver o hábito de leitura, nossa, temos que nos esforçar muito, empregar uma dedicação extra. E é uma doideira isso, né? Aprendemos a ler bem cedo, ainda criança, mas isso não cria em nós uma cultura de leitura, no sentido de que nós aprendemos a ler, mas isso não faz de nós leitores dedicados. E é exatamente por isso que a maioria de nós desenvolve um sedentarismo mental em relação à leitura. O nosso cérebro precisa de estímulos constantes. Ao contrário de caminhar e falar, que são atividades instintivas para nós, a leitura, ela exige atenção e empenho constantes. Para nós não basta apenas decifrarmos as palavras, é necessário compreender, refletir e absorver o que ler. Do contrário, a gente só vai ler para cumprir tabela. Aliás, quantas vezes você já leu algo e minutos depois não se lembrava mais de nada? A falta de foco desestimula a prática de leitura e nos leva ao sedentarismo mental. Eu mesmo, por exemplo, já tive um relacionamento bem conturbado com a leitura. Na adolescência eu gostava muito de ler, principalmente daqueles livros de épocas, aqueles romances, e no auge dos meus 14, 15 anos me faziam suspirar. Quem nunca, né? Também gostava de ler aventura e suspensos policiais. Essas leituras desse tipo. E como em muitas cidades, na cidade onde eu morava, tinha uma biblioteca municipal. E eu lembro que na época eu ia com algumas amigas para essa biblioteca para fazer trabalhos escolares. Na época, é claro que as nossas pesquisas escolares eram em livros, não tinha acesso fácil a computadores, aí a gente ia para essa biblioteca pesquisar em livros. E aí eu aproveitava que já estava lá para pegar também alguns livros literários emprestados na biblioteca. E aí o tempo foi passando e eu sempre tive um bom relacionamento com a leitura. Mas na universidade o jogo virou. A carga de leitura obrigatória era imensa. Muitas vezes os livros que eu tinha que ler não despertavam o meu interesse. E tudo isso foi como um balde de água fria no meu prazer de leitura. E aí relatórios de pesquisa, artigos científicos, tese tomaram os lugares dos meus amados livros. E a leitura, que era antes bem prazerosa, se tornou então uma obrigação, sabe? Algo pesado, e isso fez com que cada vez mais o meu prazer pela leitura fosse indo embora.
Isso fez com que eu perdesse o prazer de fazer leituras recreativas, sabe? Aquelas leituras espontâneas, pegar um livro que você se interessa e ler simplesmente para relaxar. E daí para frente eu tentei retomar muitas vezes, mas aquela sensação de dever de casa sempre me acompanhava. E aí eu sempre desistia das leituras. Mas foi durante a pandemia que as coisas mudaram. Como a gente tinha muito tempo livre, eu estava tentando preencher esse tempo de uma forma errada. Sabe aquele cansaço mental, mesmo depois de passar horas na frente da TV ou do celular? Era exatamente isso que acontecia comigo. A superexposição a telas, de alguma maneira, estava esgotando a minha mente. E eu, no fundo, sabia que a solução era substituir as superexposições de tela por algo que realmente recarregasse a minha energia mental. E foi aí então que eu senti aquela necessidade de me reconectar novamente com os livros. E aí eu decidi me disciplinar e forçar um pouquinho para fazer as pazes com a leitura. Mas eu procurei deixar esse processo bem leve. Li um monte de livro que eu gostava, sabe? Sem fazer aqueles auto-julgamentos de que ai, Kelly, você não deveria estar lendo um livro tão bobo, tão irrelevante para o seu desenvolvimento pessoal. Sabe aquele tipo de julgamento que a gente faz? Eu me desprendi totalmente disso, li um monte de bobeira mesmo, lia poucos capítulos por dia e aos pouquinhos o prazer de ler foi voltando. E eu gosto muito de ler, principalmente livros cristãos, que é a categoria de leitura que eu mais gosto. Isso fortalece a minha fé e me ajuda a servir melhor o reino. Mas o melhor benefício da minha retomada de leitura foi o avanço da minha leitura bíblica em si. Isso porque quando a gente está com um bom ritmo de leitura em geral, ler jornal, reportagem, artigos, livros, isso traz um impacto positivo para a nossa leitura bíblica, porque deixa nossa mente mais focado e a leitura flui bem mais leve e ela é bem mais consistente. Porque a nossa prática de leitura já está bem treinada. E aí, quando a gente lê a Bíblia, isso flui. Então, nesse sentido, para nós cristãos, a prática de leitura não é só uma coisa que irá potencializar o nosso desenvolvimento intelectual e pessoal, mas principalmente vai ajudar a potencializar o nosso crescimento espiritual. Então, uma dica que eu dou para vocês é: invista na sua prática de leitura, saia do sedentarismo mental, treine sua mente para ler mais e leiture-se, como eu costumo falar, porque isso vai te ajudar muito, muito, muito na sua leitura bíblica. Você vai ver que você vai deslanchar na sua leitura bíblica porque você está treinadinha no seu hábito de leitura. Mas eu sei que não é do dia para a noite que isso vai acontecer, porque eu passei por esse processo e foram meses para retomar o gosto pela leitura. Mas a gente tem que começar por algum lugar. O hábito da leitura não é um hábito que a gente desenvolve naturalmente. Como eu falei lá no início, é uma habilidade que requer de nós esforço e dedicação extra. E pode ser que, assim como eu, em algum momento da sua vida, você também tenha perdido o prazer pela leitura. Por diversos motivos isso pode ter acontecido. Mas eu observo que hoje em dia o que mais atrapalha o hábito da leitura é a distração por telas. São um monte de notificação nas redes sociais e aqueles estímulos rápidos que faz com que a gente perca a nossa capacidade de focar. Por isso que é essencial aprendermos a direcionar a nossa mente para atividades que são mais nutritivas e relaxantes em si para a nossa mente. Um exemplo disso é a leitura. E é por isso que eu trouxe algumas orientações assim bem práticas para vocês conseguirem também superarem o sedentarismo mental e lerem muito mais. E a primeira dica que eu posso dar para vocês é: se aproximem do universo da leitura. Comece se aproximando do mundo dos livros, converse com pessoas que gostam de ler e que já têm prática de leitura consolidada na sua rotina. Assista a vídeos sobre leitura, sobre hábitos de leitura e veja resenhas de livro, daqueles livros que de repente você se interessa. Você começa a pesquisar, ouvir resenhas, perguntar para uma pessoa, enfim, adentrar esse mundo do livro. Outra coisa muito importante é você quebrar a barreira inicial em relação à leitura. Sempre vai ser mais difícil começar a ler do que manter um ritmo de leitura. E isso é super normal. Sempre quando a gente vai fazer alguma atividade que no começo parece difícil e desconfortável, a gente
tende a procrastinar o início dessa atividade. Mas uma vez que você começa, depois fica bem mais fácil você dar continuidade. Por exemplo, se você tem uma meta de retomada de leitura, de ler um capítulo de um determinado livro por semana, e aí você estabeleceu para você que para cumprir essa meta, todos os dias você vai ler 2 páginas apenas, você vai ver. E quando você começar a ler 1 página, 2 páginas, e quando você estiver lendo a 2ª página que está aí simbolizando essa barreira inicial, você vai perceber que você vai fluir e que daqui a pouco você está lendo 3, 4 páginas por dia de forma bem fluida, sem nenhum esforço. Porque o segredo é você pegar uma pequena parte da tarefa e começar logo. Isso faz com que você quebre a barreira inicial e entre em movimento. E é por isso que eu sempre oriento vocês a fazerem o mínimo necessário. Sim, o mínimo que vocês conseguem. Comecem devagar. Lembre-se do que a palavra diz. Não despreze os pequenos começos. Os mínimos parecem pouco, mas são excelentes para a gente romper com essa barreira inicial. Algo que também vai te ajudar bastante é estabelecer metas realistas. Isso, nada de viajar na maionese. Coloca na sua mente metas de leitura diária como uma meta que será muito provável de você cumprir. É importante que você estabeleça uma quantidade de leitura menor do que a capacidade que você acredita que vai dar conta, porque normalmente a gente se engana. A gente tem aquela ilusão de competência de que a gente vai dar conta disso, daquilo outro, coloca uma meta lá no alto e no final se frustra. Então, se você acha que sua capacidade é de 1 capítulo por dia, começa com 3 páginas por dia e vai por mim que vai dar certo, porque 3 páginas por dia é muito mais provável de você conseguir ler todos os dias do que 1 capítulo inteiro todos os dias. Você precisa ser bem realista e ir aumentando o seu volume gradativamente. Outra coisa extremamente importante nesse momento de retomada é você preferir a qualidade à quantidade. Ler 50 livros por ano pode ser incrível, mas o mais importante é o quanto você compreende e aplica esse conteúdo na sua vida. E algo que vai te ajudar muito a lembrar do que você aprendeu, do que você leu nos últimos livros, é você conversar sobre a leitura que você está fazendo, compartilhar com outras pessoas o seu aprendizado, a sua opinião, o que você achou daquela leitura. Isso com certeza vai ajudar muito na sua retenção. Então foque nesse primeiro momento em qualidade. Não fique ansiosa para ler muitos livros e foque na qualidade dos poucos livros que você lê. Essas foram as estratégias que eu adotei e que me ajudaram muito e que eu espero que te ajude a também superar o sedentarismo mental na sua prática de leitura. E acredite, superar o sedentarismo mental e criar ou retomar um hábito de leitura pode parecer até difícil no início, mas os benefícios são imensos. A mudança, ela tem que vir aos poucos, mas lembre-se que ela sempre começa com um primeiro passo. Então, desse primeiro passo, quebre essa barreira de limitação inicial e comece a pôr em prática essas estratégias para retomar a sua leitura. Com certeza, uma prática de leitura mais intensa vai ajudar muito, muito, muito na sua leitura bíblica e no seu desenvolvimento espiritual. Porque a partir do momento que você começar a fluir no hábito de leitura, você vai ler mais e alargar suas fronteiras de leitura. Lendo bons livros cristãos, você também vai crescer espiritualmente e deslanchar na sua fé. E agora eu gostaria que você também compartilhasse comigo e me contasse aqui nos comentários como está a sua prática de leitura atualmente. Se esse vídeo de alguma forma te edificou, sinalize isso para mim me deixando seu like. Eu te convido a se inscrever no canal e também fazer parte do Ministério Devocionar. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.